E aí, abençoado, eu sou o Vini Soares. Eu sou a Júlia Souza. Esse é o Pra Cima Cast. Atenção! Este episódio pode conter gatilhos envolvendo suicídio, depressão e abuso. Se em algum momento deste vídeo você se identificar com esses relatos, não deixe de pedir ajuda. Aqui estão alguns contatos. Estamos aqui por você. No Pra Cima Cast dessa semana, vamos falar com Késia. Késia teve sua vida mudada há 3 anos quando conheceu a igreja Sara Nossa Terra. Líder de célula, cursa Direito na Faculdade da Estácio e tem um testemunho impactante. Fique agora com mais um episódio do Pra Cima Cast. Hoje a gente tá aqui com a Késia. Késia, a gente vai falar um pouquinho do teu testemunho, né? Muitas pessoas aqui da igreja já vão conhecer, mas o nosso intuito é que se expanda cada vez mais aí o Pra Cima, né? E além do teu testemunho, a gente quer conhecer a tua história, né? De onde é que tu veio, como é que tu chegou até a Sara, certo? Hoje tu tá com 18 anos. 18 anos. E entrou na Sara com que idade? Com 14. Com 14. Não, 14 pra 15. 14. Tava quase fazendo 15. Não lembro. Mais ou menos essa idade. A gente vai abordar também um assunto que eu acho que é bem importante já de início, né? É falar que é a depressão na juventude. Sim. Que a gente tá tendo vários casos e tal, né? Mas vamos começar pelo início. Vamos, como diz o manezinho, vamos começar do começo. Do começo, né? Tu, já pra gente entender um pouco, tu sempre foi crente, ou tu se converteu quando veio pra Sara? Como é que era a tua vida antes disso tudo? Então, eu nasci num lar católico, toda a minha família sempre foi católica. A minha avó, ela era evangélica, só que a minha avó, ela faleceu quando eu tinha 5 meses. Então eu não cheguei a ter contato ali com o mundo dos evangélicos e com o cristianismo real oficial. Eu frequentava a igreja católica diversas vezes, assim, todo domingo eu estava lá. Mas eu tinha um certo preconceito ali com os crentes. Falava, meu Deus do céu. Quem não, né? Quem nunca teve, né? Meu Deus, assim, eu tinha um preconceito muito grande. E aí, o meu primeiro contato, assim, com a igreja evangélica foi na Sara Nossa Terra. Quando eu vim pra cá, pra Florianópolis. Mas até então, eu já tinha frequentado, assim, mas não era, assim, essa igreja que eu falava. Não tinha aquela paixão, né? Não tinha aquele negócio de, uau, caraca, como é legal ser crente. Não, era mais uma visão de, tipo, meu Deus do céu, como crente é chato. E tu és de onde? Eu nasci no Paraná, fui registrada em Rondônia. Meu Deus do céu. Ela é uma nacionalidade meio... Sul-América inteira, assim. E aí, depois que eu fui registrada em Rondônia, eu morei por lá por uns 2 anos. Aí mudei pro Paraná. E quando eu tinha 9 anos, eu me mudei pro Tocantins. E aí fiquei lá entre Tocantins e Santa Catarina. Tocantins e Santa Catarina. Tudo isso, a parte de estudo, tudo deve ter sido Nossa, puxado, foi né? muito puxado. Escola, Muito puxado. tudo. Porque eu tenho guarda compartilhada, né? Meus pais são separados. Então eu tenho guarda compartilhada. Só que eu sempre morei com a minha mãe e sempre estudei no Paraná. Só que quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, aconteceu um acidente de família e eu tive que ir morar com o meu pai. E aí quando eu fui morar com meu pai, foi a primeira vez, assim, que eu troquei de escola. Então, assim, foi bem complicado ali em quesito a amizade e construir relacionamento com pessoas. E aí depois eu ficava Tocantins, escola do Tocantins, escola do Paraná. E depois a minha mãe veio pra Santa Catarina, aí eu... Escola do Tocantins, escola de Santa Catarina. E chegou a te afetar a questão de nota, essas coisas Sim. assim? Também. Mas eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Não é querendo me achar. Não querendo me achar. Então, tipo assim, até ali o início da minha depressão foi algo super tranquilo. Eu conseguia me adaptar nas notas. O que pegou mesmo foi ali a depressão. Que é muito pouco falado, né? Mas quem notou que eu estava com depressão foi o diretor da minha escola. Que eu sempre fui uma menina que falava muito, que tirava notas boas. Aí minhas notas começaram a cair, assim, de um nível extremo. E eu não me falava mais com ninguém. Me isolei de bastante pessoas. E aí foi quando as minhas notas, elas caíram. Mas em quesito, assim, a mudar, foi só porque em algumas escolas o ensino era muito
muito baixo. E aí, quando eu vim pra Santa Catarina, eu ensino aqui, né? Sim. É tipo, e aí foi quando eu falei, meu Deus, eu não aprendi isso na minha escola. Não aprendi nada. Né? E tu falou sobre essa parte de notar, né? E a gente tem pessoas, ambas aqui, né, as 3, que já tiveram depressão em fases diferentes da vida, né? Mas no meu caso foi também a parte do trabalho, além de não querer ir trabalhar, né, ia forçada a trabalhar, mas era muito notável com questão de vestimenta, de falar, Sim, né? Não se cuida mais, não cuida muito pra aparência, né? Eu também tive do trabalho, no meu primeiro momento que eu tive com depressão, meu chefe veio na minha casa pra tentar me arrancar da cama, porque eu não queria trabalhar. Ele teve que ir lá em casa e tentar conversar comigo e não teve jeito, não saía de jeito nenhum. Sim. É algo que ele vai te botando devagar, né? Ele vai te botando pra baixo, pra baixo. Quando tu vê, tu já não tem mais ânimo pra nada. Pra nada. E é uma coisa que vai assim, você nem percebe. Quando você vê, você já não tá mais ali. Eu estudava numa escola integral. Então, tipo assim, eu ficava uma semana em casa e uma semana na escola. Uhum. E aí, tipo, não tinha essa função de não ir. Porque meu pai, ele sempre foi, tipo assim, você vai. E não tem opção não ir. Então, ele me deixava no ônibus. Eu era muito longe, assim, eu morava na fazenda, né? A fazenda onde eu morava era 60 quilômetros da cidade. Então, era bem afastado de tudo. E aí, eu pegava o ônibus, tipo, 7 horas da manhã pra chegar na escola meio-dia. E aí, eu ia na segunda e voltava na sexta-feira depois do meio-dia. E aí, não tinha essa função de, não vou. Tinha que ir. Só que aí, eu ia e aí ficava no quarto, não conversava com ninguém. Quando conversava, eram as conversas meio pra baixo, conversas meio tristes. Ou tu tenta fazer que tá bem também, né? Sim, E eu tinha muito isso de fazer que eu tava bem. Inclusive, como que a gente descobriu isso? O diretor da minha escola, ele viu essa necessidade de que os jovens, eles estavam se fechando, sabe? Estavam sendo jovens mais depressivos, jovens mais pra baixos. E aí ele fez uma roda. Assim, era uma roda composta por meninas, porque tinha um alojamento dos meninos e das meninas. E aí ele fez essa roda e as meninas começaram a contar, tipo, a vivência na casa, o que elas sentiam. E eu não falei nada, tipo, eu falei que a minha família era bem tranquila, que tava tudo bem, e que não tinha nenhum problema, que eu só tava ali porque o diretor me chamou. E aí ele percebeu, porque, tipo, eu fui a única que não falei, sabe? As outras todas se abriram. Aí ele fez todo um esquema pra me levar na psicóloga. Aí eu fui lá na psicóloga. Não falei nada pra psicóloga também. Acho que foi umas 4, 5 sessões, assim, onde eu só falava o básico. Sim, não. Tá bom. Também certo. passei por isso. Não, tá tudo certo. Tá tudo bem. Não, eu nem sei porque eu tô aqui. Mas, obviamente, a gente o assunto vai puxar pra isso, né? Sim. Mas vamos continuar na infância, ou na Kézia anteriormente, né? O que tu gostava de fazer? Vamos pra gente entender um pouco, que aí a gente depois vai conhecer a Kézia do outro momento dela, né? Então, o que tu gostava de fazer, o que tu gostava de ouvir, como que era tu quando criança, assim, quando, né? E até um pouco ali do começo da adolescência. Como que era a Kézia, assim? O que tu mais gostava de fazer? Sabe? Qual era teus hobbies? Sabe? Entender um pouco, que aí depois a gente vai entrar no assunto da Kézia de um outro momento. E aí vai ficar visivelmente, assim, a mudança, né, também. Sim. Então, pasmem. Mas eu fui uma criança, eu morava com minha irmã, minha mãe e meu irmão. A minha mãe, ela tinha um problema com alcoolismo, só que a minha mãe trabalhava muito. Então, quando criança, a minha maior preocupação era se ia dar tempo de eu chegar em casa pra fazer almoço pra minha mãe. Tipo, acho que isso começou desde os meus 9 anos. Eu não era uma criança que gostava de brincar. Eu gostava de brincar sozinha. Eu não brincava com terra. Eu odiava terra, gente. Assim, eu tinha nojo. Todo mundo dizia que eu era muito metidinha, muito mesquinha. Mas também depois que eu fiz ali meus 10 anos, nossa, você não me enxergava. Era só terra e barro. Porque daí foi quando eu tive mais a liberdade, assim. Que foi quando eu comecei a andar sozinha. Porque aí eu andava só com a minha mãe, só com meu irmão, só com a minha irmã. E os meus irmãos, eles já eram adolescentes. Então, tipo, eles não queriam saber de me levar pra brincar na casa dos meus primos. E aí eu lembro até hoje de um dia, assim, que foi quando a primeira vez que eu brinquei de terra na minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 8, 7 anos ali. E aí eu peguei e saí
eu fui pra catequese da igreja. E aí a professora liberou a gente mais cedo. E aí a minha mãe tava trabalhando, aí minha amiga me chamou pra ir na casa dela. Aí eu falei, cara, eu nem falei com a minha mãe, né? Mas tá tudo bem, minha mãe tá trabalhando. Aí eu vou lá. Aí eu fui na casa da minha amiga e ela inventou da gente brincar de bonequinha na piscina. E aí eu fui lá e a gente derramou água na terra, assim. Aí eu fiquei brincando com barro, cara. Assim, eu tinha 8 anos, assim. A minha amiga tava, tipo, é barro. E eu tava, tipo, cara, que legal. Descobriu. Piscina de barro. Uma piscina de barro. E aí eu lembro até hoje, depois a minha mãe ligou desesperada, assim. Ela ligou pra todo mundo, porque já era mais ou menos às 6 horas da tarde, ela já tinha chegado em casa e eu não tava em casa. Eu tava lá na casa brincando ali, com barro. Chega a criança, tipo, toda de barro. Aham. E aí a minha mãe ficou impressionada, assim. Daí depois começou a minha paixão por barro. E aí iniciamos a minha paixão por barro. E aí Relacionamento saudável. as brincadeiras que eu tinha, inclusive eu lembro até hoje de uma viagem que eu fiz com a minha mãe. E aí a gente foi pra um lugar onde tinha argila. Eu fiquei a tarde inteira fazendo panela de argila, assim. E aí depois eu chorei muito porque não dava pra levar a panela embora. E eu queria muito ter levado, porque foi a primeira vez que a panela deu certo, eu fiz uma panela de barro. Eu adorava minhas aulas de artes quando... a única coisa que eu gostava da aula de artes é quando vinha a professora vinha com argila pra ficar mexendo. Nossa, argila, massinha. Ai. Acho que era a minha diversão da arte, pintar, desenhar. Eu nunca fui muito fã. Agora, brincar com argila. Com argila. Eu gostava de desenhar. Eu também, eu gostava de tudo, né? Eu sempre fui uma criança, eu gostei de muito, tudo, assim. Eu gostava de fazer tudo. Eu sempre fui uma criança que gostava de conversar e brincar, né? Aí se a pessoa me chamava, sei lá, pra pular da árvore, eu ia pular da árvore. Eu gostava de fazer propaganda de shampoo no banheiro. Cantar no banheiro. Eu fazia propaganda de shampoo. Não, a Júlia já tava preparada pra ser preparando pra ser como uma comunicadora. Então, vamos introduzir um pouquinho do assunto depressão, né? A gente já te conheceu um pouquinho como criança, né? Já dá pra ter um over ali do que é a Kézia. Tem um momento, acho que eu e o Vini, a gente passou pela mesma coisa, a gente sofreu isso também. As pessoas ao teu redor, elas percebem, né? Porém, você em si não, de início, né? Mas tem aquele momento que te dá o start. Olha, tem alguma coisa acontecendo comigo. Qual foi o teu momento? Então, eu estudava na escola ali, né, integral, uma semana em casa, uma semana na escola. E aí, na semana que eu estava na escola, uma igreja evangélica foi até o local, eles fizeram palavra, e aí eles começaram uma ministração em relação a isso, sabe? E aí eles começaram o apelo, né? Se você tá se sentindo triste, se você tem pensado em suicídio. E eles começaram a falar e chamar pra ir lá na frente. Eu falei, eu é que não vou, né? Vou ficar aqui, tô bem confortável aqui. E aí eu falei, vou deixar eles falando, mas eu não vou lá. Sim. E aí quando eu vi, né, eu já tinha levantado, já tava chorando lá na frente. E aí todo mundo da escola ficou tipo, a Kézia? Porque eu era a menina que brincava com todo mundo, que fazia piadinha, a pessoa feliz e alegre da escola, né? E aí foi quando, assim, eu percebi que, caraca, pode ser que eu tenha depressão. Mas também era aquele negócio de, não tô, foi só um momento ali que passou e tá tudo bem. Tristeza, vai passar, momento. E vai ficar tudo bem logo, é só uma fase, né? Uhum. E aí, a minha família, ela é uma família muito, tipo, por parte de pai, né? De, tipo, depressão não existe, depressão é frescura. Exato. E isso é coisa de quem não tem o que fazer, de quem não faz nada. Ainda mais quando você é novo, né? Sim. Quando você é novo. Quando é um pouco mais falta de velho, uma louça. Quando é mais velho ainda tem, trabalho, filhos e tudo mais. O pessoal ainda consegue ver uma justificativa. Agora, quando tu é novo, acha que é tipo frescura, palhaçada. Sim. E aí foi quando eu passei, assim, pelo momento, assim, acho que mais complicado. Porque eu não aceitava e a minha família, ela não me aceitava. Então, assim, quando eu morava com o meu pai, né? Morava eu, meu pai e a minha irmã. Então, na semana que eu estava em casa, eu cuidava da minha irmã e da casa. Então, tipo, eu não era uma pessoa que não fazia nada, por isso que isso estava acontecendo. Mas eu fazia muita coisa, ainda mais que eu morava na fazenda. Então, tipo, tinha que tratar os porcos, tratar os gados, de correr atrás de vaca.
Então era bem... De era brincar bem, no barro. de brincar no barro. Ainda continuo brincando. Não deixem eu chegar perto de barro. Mas aí foi quando, assim, foi mais difícil, assim. Quando eu tentei introduzir ali de tipo, eu acho que eu devia ir na psicóloga. Porque aí eu comecei a ir na psicóloga e pra mim aquilo era frescura. Vou ir na psicóloga. Pra que eu vou contar meus problemas pros outros? E essa ida na psicóloga através do teu diretor, né? Do meu diretor. Estava Ele contando que levou a gente lá, que me introduziu ali na terapia, né? E aí eu falava, cara, no começo não é pra quê? E aí quando eu fui entendendo quanto me faria bem conversar com alguém, eu tentei levar isso, sabe? A tipo, o que você acha? E aí meu pai falou, não, frescura, isso aí é coisa de mimimi. Tá faltando coisa pra você fazer, tem que fazer mais coisa. Isso vai passar, é só uma fase, eu tô aqui pra te ajudar. Só que a gente precisa de alguém pra ouvir. Exato. E pra nos ajudar a encontrar. Só que geralmente a família, ela não tem a visão de um psicólogo. E aí acaba tendo ali, ao invés da gente avançar, a gente acaba regredindo, né? E aí, assim, esse foi um momento ali que já tava meio ruim. Mas o que mais agravou a minha depressão, assim, foi o quesito ao abuso, né? Eu passei por um abuso sexual. Um papo bem leve, assim. Não, hoje a Nossa. gente tá tranquilinho. Bem tranquilo, tá, gente? Humor e piadas. E aí foi quando, assim, mais agravou a situação. Porque eu já não contava, né, e tal, o que eu passava. Eu passava por agressão, eu passei por coisas bem complicadas. E isso foi o que me deu a depressão, assim. Porque eu tinha... o meu pai e a minha mãe, eles foram separados. E a minha guarda sempre foi da minha mãe. E eu sempre tive mais contato com a minha mãe. Então, quando eu tive ali que me separar da minha mãe, eu comecei a me sentir mais sozinha. Porque aí era o meu pai, que trabalhava o dia inteiro, e a minha irmã, de 1 aninho. Então, assim, eu não tinha ninguém pra conversar. E na casa da minha mãe, eu tinha minha irmã pra brigar, o meu irmão pra gente se espancar. Então, assim, era um relacionamento muito saudável. E ali eu não tinha. Eu só tinha mato e gado e porco. E os animais, eles são muito bons pra ajudar você a conversar. Quer desabafar, desabafa com os animais. Bicho. Sei Eles como é. eram minha terapia. E aí... foi quando, assim, eu passei pelo abuso que eu comecei, cara, não tá legal, sabe? Não tá bom. Sim. E aí eu não cheguei, assim, a contar pra minha primeira psicóloga que eu passava por aquilo, sabe? Eu não contei pra ninguém, assim. Porque o que aconteceu? Eu tive sempre a falta do meu pai. Então eu tinha um vazio assim que eu precisava preencher. E esse vazio, cara, eu pensava, eu preciso de alguém pra suprir esse meu vazio. E aí foi quando eu passei pelo abuso ali sexual. E aí eu pensei, caraca, uma pessoa que era pra estar me dando amor fez isso comigo. Então eu não mereço ser amada. Eu não mereço o amor de alguém. Inverte completamente. Sim. Isso foi com quantos anos? Eu tinha 12 anos na época. 12 anos. Sim, muito eu tava assim, no ápice assim da busca, né? Quando você tem 12 anos, a maioria, assim, dos adolescentes de 12 anos, eles estão buscando alguma coisa pra atrair. Foi até, acho que eu falei com a Andri, a gente esteve aqui conversando e eu falei pra ela, né, que a partir dos 11, tem uma pesquisa que mostra que a partir dos 11 tu perde um pouco da referência dos teus pais, né? Apesar da gente levar os traumas, os ensinamentos, mas tu perde a referência principal, os pais, e começa a ter referências de todo o teu todo externo. Sim. É onde tu vai buscar começa a buscar tuas referências, né? Sim, e aí eu peguei e não contava, sabe, pra minha psicóloga. Eu só falava, eu apanhei por conta disso e disso e disso. Eu sofri muitas agressões, assim, quando eu morava lá no Tocantins. E aí ela falou, liga pra sua mãe, conta pra sua mãe. Só que o que acontecia? Quando eu passava ali pelo abuso, a pessoa que cometia aquilo, ela me ameaçava. Abuso psicológico também, né? E aí ela falava, se você falar pra sua mãe, se você contar pra sua mãe, você não vai mais voltar a morar com a sua mãe. Você não vai mais ver a sua mãe. A sua mãe, ela não vai mais gostar de você. Porque, assim, como eu cresci ali na igreja, os meus pais, eles sempre me ensinaram que o quê? Que você deve casar virgem, que você deve se entregar somente ao seu marido. E aí, quando eu passei por isso, eu tive a distorção disso. E como eu ouvi a minha família sempre falando que eu devia fazer isso, que se eu não fizesse eu ia apanhar, que meu marido ia me abandonar, eu tive isso de, cara, se eu contar pra minha mãe, ela vai me odiar.
ela não vai querer me ter como filha, né? Eu vou ser rejeitada. E aí foi quando eu liguei pra minha mãe, mas eu ainda não contei, né? Porque eu não contava nem pra psicóloga. Então, assim, era algo que eu passava e eu falava, não, eu preciso aguentar, porque não tem outra forma. E aí eu liguei pra minha mãe, contei em quesito as agressões, contei em quesito ao que eu tava sentindo. E aí minha mãe falou pra mim voltar, né? Vim morar com ela e tal, que agora ela já tava melhor de vida, que ela ia conseguir. E aí eu levei isso pro meu pai, né? Que eu queria voltar, só que não foi algo assim, voltar. E a gente conversou e tal, mas eu acabei não voltando. E aí foi quando a minha depressão, ela foi se agravando. Porque aí eu já tinha diversos motivos, né, pra me sentir sozinha, pra me sentir rejeitada, e eu não me sentia digna de um amor. Eu não me sentia digna de ser amada e eu precisava de alguém pra suprir esse vazio. E aí a minha primeira reação foi ter trauma de homens. Eu não ficava em lugares onde tinha homens. Tipo assim, eu não podia ficar perto de um homem que eu ficava apavorada, assim. Eu não gostava. E aí, aos poucos, eu fui pensando assim, cara, mas se isso aconteceu, eu preciso de um homem pra suprir isso. Porque só um homem vai conseguir me amar. E aí, eu comecei a me entregar a relacionamentos, assim. Teve uma época que eu namorei, assim, acho que mais de 10 meninos, assim, por mês. Só que eu tinha muito trauma. De 8 a 80, né? Nas coisas, né? Sim, assim, era uma fase de tipo, ou eu tenho, ou eu não tenho, ou eu tenho, ou eu não tenho. Uhum. E aí, assim, era uma coisa de tipo, eu preciso que você supra essa necessidade. Eu preciso que você seja o meu pai e eu preciso que você seja o meu namorado. E quando eles não eram, então não servia. Sim. E aí trocava. E isso foi me magoando ainda mais. Porque eu não conseguia achar ninguém que suprisse aquilo que eu precisava que fosse suprido. E aí foi quando eu resolvi que eu ia vir embora. E aí a gente entrou numa discussão muito grande na minha família, porque meu pai não queria que eu viesse embora. E ele não deixou você voltar, no caso, e aí tu já tava com questão de pensamento suicida, isso? Sim, já tava. Inclusive, ali nesse momento eu escrevia várias cartas de suicídio. Só que pra mim, o que me impedia de cometer o suicídio, né, e tal, eu tentava, lá na fazenda onde eu morava tinha um lago, e esse lago ele era muito fundo, assim, e diversas vezes eu saía de cavalo, e aí eu soltava o cavalo pro cavalo voltar embora, né, porque eu tinha dó de deixar o animal ali, e eu pulava, e aí eu não sabia nadar, mas eu nunca conseguia me afogar de fato, sabe, tipo, não sei, eu não conseguia me afogar, era como se eu flutuasse, sabe? Eu nunca entendia isso de por que eu não consigo me matar, real oficial. E aí eu escrevia várias cartas de suicídio, tipo, pra minha mãe. Porque nossa, assim, eu tenho uma admiração muito grande pela minha mãe, por tudo que ela passou. E aí eu escrevia carta. Só que aí quando eu lia, quando eu tava escrevendo, eu não conseguia cometer. Porque eu falava, cara, eu não posso simplesmente me matar pra e deixar minha mãe. E aí, quando eu decidi que eu ia vir embora, eu vim embora com o intuito de me despedir da minha mãe, falar pra ela, eu ia vir, ficar o resto do ano, né? Eu vim na metade de 2019. Sim. Eu ia ficar o resto do ano, e aí, nas férias, eu ia voltar. Só que, como eu voltava de avião, eu tinha que fazer conexão. E aí, quando eu passava pelas conexões, eu ia, né, enfim, descer ali, sair do aeroporto e cometer o suicídio. E aí, quando eu vim pra cá, eu comecei a frequentar a Sara Nossa Terra. Eu fiz amizade na escola e os meus amigos, eles falaram, vamos lá. Era o Eric, né? Ele falava, vamos. E eu falava, eu não vou. Eu não gosto de crente. São tudo chato. E aí, o meu amigo convidou um amigo próximo a mim. E esse amigo meu próximo, ele veio. E aí eu lembro até hoje que ele falou pra mim bem assim, nossa, lá eles são muito doidos. Eles pulam lá na frente do altar. E aí o que eu imaginei? Que aqui é o altar, as pessoas subiam no altar e ficavam pulando pra fora do altar. E aí eu falei, como assim? Eles pulam do altar? Daí lá eles ficam lá na frente do altar pulando. E aí eu fiquei tipo, não... Como assim? Isso, obrigada a ver isso. Eu quero ver esses crentes malucos mesmo. E aí eu já tava com essa curiosidade, daí o meu amigo falou bem assim, vamos lá, não sei o que, eu te pago. Ele falou que ia me pagar pra vir pra cá, tá? Pra vir na igreja. Até hoje não pagou. E aí eu vim, né? E aí eu vim no show de talentos. E aí, cara, eu fiquei tipo, uau. E o show de talentos, o que mais me pegou foi o teatro do Lifehouse.
Todo show de talento, a minha equipe faz o teatro de Live House e hoje eu participo. É o teatro mais clássico. Eu era da igreja católica e eu já fui Eu a menina também. do Live House. Eu sou a morte, inclusive. E aí, eu vi o teatro, assim, e ele mexeu tanto comigo. E eu chorei. E aí, enfim, teve o apelo, né, de aceitar Jesus. Aí eu aceitei Jesus. E aí eu comecei a vir e tal. Só que eu ainda pensava em me matar. Eu não comecei a vir pra igreja e, nossa, minha depressão foi com Deus. É isso que eu acho que... eu acho que a gente deixa claro com a maioria das pessoas que hoje não são convertidas, que pensam em se converter. Não é uma coisa má, né? Não é um poder divino assim, Nossa, convertir, Deus joga um poder acima de ti e acabou. Todos os teus problemas acabaram, tudo, teus vícios, né? Tudo que É onde o pessoal acha que a hipocrisia, não virou Não. crente, é hipócrita. Não. Não, as coisas vão acontecendo devagar, né? Comigo e com o Vini, a gente teve muito apoio da Gabi e do Alex, né? Da liderança. Então, essa estrutura da Sara, pra gente, trouxe uma coisa muito boa. Porque naquele princípio ali, né? Até hoje a gente precisa deles. Mas naquele início ali, foi muito importante aquele apoio de ter crise, chamar a Gabi pra me auxiliar, né? E eu tinha ajuda psicológica, tinha questão medicamentosa e mais aquele auxílio em conjunto. Que foi uma mudança drástica na nossa vida, né? né? A gente vem com nossos vícios, né? A gente vem com nossos vícios do mundo e a gente não vai desprender desses vícios de uma hora para outra, né? São coisas que gradativamente a gente vai largando. Então, larga um, larga outro, vai largando o outro. E quando a gente vê, naturalmente a gente, sabe? Vou dar um exemplo. Não, nunca foi algo muito habitual nosso, assim, mas sempre tu soltava um palavrão, uma coisa ou outra, tu sempre falava assim, espontâneo, tu tava falando. Hoje é algo que se tornou feio, assim. Antes a gente não via algo como feio, era só tipo, não gosto de falar, não falo muito, né? Mas hoje se tornou algo feio. Então esse é um ponto mais leve, tem outros vícios da gente, tipo, mas assim, esse é um ponto, tipo, que hoje a gente olha, a gente vê alguém falando muito, a gente acha feio, tipo, a gente, nossa, então assim, são coisas que naturalmente vai moldando a nossa vida aos poucos, assim, né, e ainda muita coisa tem pra mudar, isso acho que só deixar frisado, porque é um ponto que quem não é crente acha que é, tipo, ou tu tem que se converter, tu tem que mudar 100% de uma hora pra outra, porque senão tu não é aceito. Então é um detalhe bem importante isso, né? Mas pode continuar a tua história, te cortei, Val. E aí eu vim pra cá, né? Só que eu ainda tinha esse sentimento, enfim, essa vontade. Só que eu tinha muito apoio. Assim, quando eu vim pra cá, eu não tinha amizade nenhuma aqui na Sara, só esse meu amigo e tal. E eu me sentia muito sozinha. Eu não era entrosada numa célula, então eu ainda não tinha ido pra uma célula. E aí eu comecei a chamar minha prima, ela veio comigo pra mim não me sentir tão sozinha ali. E aí foi quando eu comecei a frequentar a célula e ter amizades ali mais próximas, né? Principalmente com a minha líder. A minha líder, ela é minha melhor amiga, assim. E foi quando a gente construiu ali aquele relacionamento. E foi o que mais me ajudou. E eu lembro até hoje, assim, que a minha mãe, ela nunca soube disso que tinha acontecido. Ela não sabia. Era tudo, tipo assim, na minha família, hoje em dia a maioria sabe. Mas tem muita gente que ainda não sabe. Porque não é uma coisa assim que você sai contando pra todo mundo. Sim, é um assunto extremamente delicado. E quando você fala, as pessoas, elas começam a te olhar com um olhar de tipo, tadinha. Nossa, coitada. E aí, quando você conta o testemunho, assim, é muito forte. Porque as pessoas, elas começam a ver aquilo que Deus fez na sua vida. E aí, eu comecei, assim, a ter esses pensamentos com muita frequência. Depois que eu comecei a vir pra Sara. Foi uma coisa que aumentou. Por quê? Porque eu estava mais perto de pessoas, só que eu não me sentia merecedora. E aí, eu vinha pra igreja, eu ouvia sobre o amor de Jesus, eu sentia Jesus, só que eu não me sentia merecedora de sentir o amor de Jesus, porque eu já tinha feito muita coisa errada e eu já era muito errada. E aí, teve um dia que eu tava no meu quarto, e aí eu comecei a sentir muita vontade, assim, e eu tava, cara, eu preciso sair daqui, porque hoje eu vou acabar com a minha vida, eu vou acabar com tudo isso. E aí eu senti, assim, uma coisa, sabe, de tipo, não é pra isso. E aí eu lembro, eu tenho uma conexão muito forte com a minha irmã. E aí eu mandei uma mensagem pra ela e eu falei, eu preciso que você fale comigo agora, porque eu quero isso. E eu contei tudo pra ela, assim. E aí ela pegou e me levou, enfim, ela morava lá em Balneário, ela veio até aqui pra gente conversar com a minha mãe.
E aí foi quando eu conversei com a minha mãe, assim. E aí foi quando eu comecei a avançar, sabe? A conseguir deter esse sentimento. Porque aí a minha família já estava me apoiando. Eu já tinha o apoio das pessoas da igreja. Porque eu ainda tinha muito receio de ligar. Tipo assim, ligar pra Manu 3 horas da manhã. Uhum. Não vou ligar pra ela 3 horas da manhã. Tipo, ela precisa dormir. Não é um problema dela, sabe? Exatamente. E aí foi quando eu comecei com isso. E eu ainda não tinha feito revisão de vidas. Então, eu ainda tinha esse negócio de tipo, não pode, eu não posso ligar pra ela. E aí eu comecei eu tinha ataque de pânico do sono. Tipo assim, eu tava dormindo e aí eu acordava e eu via a cena, sabe? Tipo, de eu sendo abusada. Porque a maioria das partes, das vezes que acontecia, era quando eu estava dormindo. E aí, era algo que, tipo assim, eu não conseguia sair. Só que era algo muito... Assim, eu conseguia suportar. E aí, quando eu contei pra minha mãe e eu decidi que eu ia ir pro revisão de vidas, foi quando mais aumentou. Porque aí eu tinha... paralisia do sono com mais frequência. E quando tu fala do assunto, tu mexe no assunto, ele começa a ser real. Sim. Porque até então aquilo ali aconteceu, né? Aquilo ali aconteceu, mas aconteceu, não vai acontecer de novo. Aí quando tu vai mexer, não, aquilo ali foi real, aconteceu e você tá expondo. Aí parece que é aquele boom, né? Sim. E aí, nossa, e aí foi muito difícil, assim, tanto pra minha família quanto pra mim, né? Lembro até hoje de um dia que foi depois de eu fazer o revisão, que eu tava na minha casa e aí, tipo assim, eu não conseguia acordar, sabe? Eu não conseguia acordar, só que era um cenário diferente, porque era na minha casa que eu estava morando, na cama que eu estava dormindo. Então era muito real. E aí foi quando assim eu falei, cara, eu preciso parar. Não dá mais. E aí nesse dia, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu liguei pra minha líder e ela me deu todo o apoio, assim, me instruiu, sabe? O que eu devo fazer, o que a gente vai fazer. Não, eu tô aqui com você, sabe? E aí eu fui começando a aceitar o amor de Jesus, a aceitar o amor dos meus líderes e comecei a me relacionar com pessoas da igreja. E assim, a depressão, ela não é uma coisa fácil de vencer. Você não vai acordar um dia e pronto, agora eu tenho muitos amigos, eu não tenho mais depressão. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É como tu falou, se achar merecedor. Sim. Né? Ai, me deu vontade de chorar. Porque tu se achar merecedor de amor é uma coisa para as pessoas às vezes, não, nada a ver. Mas é algo que é muito complicado para quem tá passando por isso. Sim. Tá? Eu acho que tudo que eu e o Vini a gente passou, a gente tinha um outro. A gente tava um com o outro. Né, amor, querendo ou não faltava. Não faltava, mas os dois estavam numa vibe tão afundada, o mundo... Ele consegue te afundar de uma forma tão grande, né? Te coloca pessoas que te ajudam a se afundar mais ainda, né? Que são pessoas que também precisam de socorro, né? Mas Sim. que na hora são pêndulos, né? Que faz com que tu acha que tu não mereça aquele amor, tu não mereça pessoas boas perto de ti. Ou que tu tu tá incomodando. Exatamente. O sentimento de, tipo, eu não posso falar, porque não tem nada a ver com essa pessoa. Tipo, por que eu vou ligar 3 horas da manhã, sendo que é um problema meu, não é um problema que a pessoa tem que resolver. E isso é algo que vem da nossa família, sabe? Tipo, da nossa criação. Tipo, você tem que se cuidar e você tem que se virar sozinha. E muita gente... E a nossa sociedade, ela tem tentado colocar isso, né? Tipo, você tem que ser forte, você tem que aguentar. Exatamente. Você não precisa de ajuda. Eu tava vendo um negócio falando sobre questão de evolução de trabalho, de coisa, né? Hoje em dia, uma pessoa, ela, dentro do que ela faz, ela vai sempre, às vezes, ter um trabalho dela, né? O trabalho enfim, que ela se formou e tal. E às vezes ela vai realizar 2 ou mais trabalhos paralelos àquilo ali. O que é bom, porque pode ser hobbies e tal. Ou o que pode causar muita pressão também. Sim. Então a gente tá numa sociedade que vive sob pressão o tempo todo. E aí o principal, o que a gente tá fazendo com as crianças que estão vendo os pais com essa pressão enorme, gigantesca, né? A gente viu um podcast com... O Vini trabalha num podcast que tava uma apresentadora daqui da região e ela é neurocientista, né? E ela falando que tudo que a gente a gente passa quando criança, reflete no adulto que tu se torna. Sim. Tanto que, acho que na maioria das terapias, na maioria das terapias,
é Tu trata questionado muito? isso. Sim. Eles vão te remeter, vão perguntar um pouco sobre a tua infância, sobre o que tu, né, o que tu passou, para poder entender, porque normalmente tem algum vínculo, alguma coisa com a tua infância, ou, né, ou adolescência até, dependendo da idade que você desencadear aquela depressão e tudo mais. Então isso tem algo sempre, né, no contexto. Eu, no meu caso, eu tive com 20 anos, foi 21 anos ali, eu tive a minha primeira depressão, minha primeira internação, né? Foi tipo, muito novo, onde eu me identifiquei na questão de pessoal julgar, tipo, que um moleque de 20 anos tá com depressão do quê? Sim. Sabe? Mas eu tinha uma cobrança tremenda, eu tinha uma cobrança em relacionamento, eu tinha uma cobrança no trabalho, eu tinha uma cobrança minha em casa, eu tive uma situação dos meus pais que eram separados também desde meus 6, 7 anos de idade, então eu tinha aquela coisa de achar que não, sei lá, meu pai não me ama muito como eu acho que ele me ama, ou minha mãe na questão de meu Deus, minha mãe, pô, tô vendo minha mãe aqui se matando de trabalhar e de tentar fazer as coisas darem certo na vida dela. Então eu tinha isso. Aí eu tinha essa questão de cobrança minha em trabalho, tipo, trabalhando até 5 horas da manhã, dependendo do dia. Então a gente tem essa cobrança também muito com a gente, e eu tinha essa questão minha também da minha infância que vem me trazendo junto, e aí chega ali naquele ápice que eu acho que é aquele ápice da adolescência, a hora que tu tá saindo tu não é mais uma criança, um moleque, tu tá começando a criar responsabilidade também na tua vida, e tipo, na minha parte foi isso, né, e aí eu olhava assim, nada dando certo na minha vida, as coisas não estavam fluindo. E sabe uma coisa interessante, Vini? A gente tem pesquisas, né? Eu tava vendo num site até do governo ali, passando que o aumento dobrou até de 2019, dos 18 aos 24 anos, a questão da depressão, né? Os casos de depressão. E da pandemia para cá, aumentou a quantidade de jovens medicamentosamente, né? Então é tipo passado prescrição de medicamentos para depressão. Triplicou, uma coisa assim, essa quantidade. Os números certinho depois eu vejo. Mas é mais ou menos isso. Então a gente tá vendo também um aumento com isso. Hoje tem o acesso, né? Acho que tá Sim. muito fácil hoje. Hoje, às vezes, tu não tem a receita, mas tu tem um amiguinho que tá tomando um negócio lá e ele vai te dar também, porque tá ajudando ele pra te ajudar. Então, hoje eu acho que o acesso tá muito fácil. O acesso tá muito... E que não é a cura, né? Apesar de ser devagarzinho, tijolinho por tijolinho, né? Tanto o teu relato quanto o nosso é dessa forma. Tijolinho por tijolinho, coisinha por coisinha. Tem coisas ainda possivelmente sendo tratadas aí, né? Eu tomei remédio ali, mas foi por um período de tempo muito curto. Que foi quando eu fazia tratamento psicológico lá no Tocantins. Então, tipo assim, foi basicamente acho que uns 5 meses tomando remédio. E aí depois eu parei de fazer tratamento. Então, assim, quando eu parei de fazer tratamento, os meus remédios, eles eram especificamente pra ansiedade e pra dormir. Porque eu não conseguia dormir, e quando eu dormia, eu sonhava. Então, era algo que era ruim. E aí, eu comecei a tomar medicamento. Mas, assim, não foi algo que eu digo que foi o pilar da minha cura, Da sabe? cura, exato. E as pessoas, elas acham que se tomar remédio, vai tudo melhorar e a solução é o remédio. Mas não é, porque é algo que tá dentro de... Vai sentimento. Vai ser placebo aquilo ali, né? E assim, no meu caso, até eu entrar na célula, eu estava medicada, mas eu ainda tinha muita crise, uma atrás da outra. Me sentia muito sozinha, muito mal ainda. Então, quando a gente começou a ir à célula, as coisas foram melhorando devagar. Tinha uma crise ou outra, eu conversava com a Gabi, e a gente foi moldando até o ponto que... Eu acho que assim, a gente não pode descartar ou falar que isso não é funcional. Não, Sim, eu acho que... é funcional, mas é um conjunto das coisas, né? Então, isso, o que é? A gente, quando tá na depressão, a gente tá num transe. Né? A gente tá num transe, a gente não tá enxergando nada ao nosso redor, a gente tá vivendo aquele pesadelo, sem propósito nenhum, sem nenhum objetivo. O que o medicamento, ele faz? Basicamente, ele vai meio que te tirar daquele transe e te abrir um pouco a tua mente, a tua cabeça, o teu psicológico para observar um pouco o externo, né? Então, o que eu acho
pra gente mesmo, né? A igreja foi essencial, ela nos deu um propósito. Sim. Entendeu? Ela nos deu um propósito. Então não adianta você estar em medicamento e não ter esse propósito. Não ter o propósito. Né? Porque tu vai viver nesse ciclo só tomando remédio para não se afundar, para não entrar naquele transe da depressão. Mas tu nunca vai sair da dependência daquilo porque tu não tem um propósito, um objetivo. O remédio, ele é anestesia, né? Uhum. Ele tira ali a dor por um determinado tempo. Só que se você não tiver um propósito, se você não tiver um objetivo, você vai só tomar o remédio e vai Para continuar. não se afundar mais, né? Não entrar naquele transe da depressão, né? É uma junção. Tem que ter um medicamento, mas tem que ter um propósito também. Tu tem que ter algum objetivo. E é onde a igreja, a fé, ela te dá isso. Te dá. Tu tem um propósito na tua vida, tu vai ter um objetivo na tua vida, tu quer estar mais perto de Deus, tu quer, sabe, ter tudo que Deus tem prometido pra ti. Tu vai botar isso na tua cabeça, então tu acaba saindo, sabe? Tu quebra aquela que a gente fala, que a gente quebra aquelas correntes, aquelas amarras que ficam na gente, e a gente consegue finalmente largar o tão temido, né? Tão temida depressão, né? E é o amor, né? Tipo assim, eu digo que as pessoas da igreja, elas foram muito essenciais pra minha cura. Mas o mais essencial foi o amor que eu senti de Jesus e o cuidado. Porque quando eu tinha uma crise, que eu colocava um louvor e eu ia ler a Bíblia, era como se fosse o remédio, sabe? A anestesia ali. Só que até eu colocar um louvor e ir ler a Bíblia e ter um momento de oração com Deus, era uma luta. Porque você não sente vontade. Você não vai estar ali numa crise de ansiedade, num momento ali de tristeza, e você vai pensar, vou lá ler a Bíblia. Não, muito pelo contrário. Você vai pensar em quê? Em tirar a sua vida. Você vai pensar que você não merece estar ali, que as pessoas não te amam de verdade. E aí, o amor de Jesus, eu digo que foi o principal, assim. Eu digo, não, eu tenho certeza que foi o principal, o que me salvou mesmo. Porque se eu só tivesse na igreja, se eu só viesse na igreja, se eu só tivesse muitos amigos, porque quando eu morava lá no Tocantins, eu tinha muitos amigos, eu tinha muitas amizades, mas eu não tinha o amor de Jesus e eu não me sentia merecedora desse amor. E aí, quando eu recebia Jesus e quando eu comecei a ter conhecimento daquilo que Ele pode fazer, foi quando eu consegui evoluir e avançar. É óbvio, teve um conjunto de fatores, não foi só aceitei a Jesus e pronto. Sim. Mas foi o principal, assim, foi a alavanca que girou ali, a chave que girou para que eu pudesse estar sendo curada ali disso. Mas é óbvio, né? É algo que a gente está propício a passar de novo. Mas quando a gente tem ali o amor de Jesus, quando a gente tem a certeza da nossa identidade, a gente sabe que a gente pode passar, mas que a gente é vencedor. Vai vencer. E que a gente vai vencer. E a gente falou de todo esse transtorno e agora eu quero saber de você hoje, né? A gente tava conversando um pouquinho aqui antes e eu quero saber o que a gente tava conversando ali. O que tu faz da vida hoje? Como é que tá a tua vida hoje? Então... Não brinca mais com barro, né? Não. Essa é uma curiosidade maravilhosa. Às vezes eu brinco, tá? Eu tenho um irmão de 2 anos e ele é apaixonado por barro também, acho que é de família. Desculpa dela. Ai, ele adora barro. Ele adora A criança barro. chorando, fugindo, e ela, não, ele que gosta, mãe. Ele tá amando aqui, mãe. Eu, né, me mudei pra cá e eu sempre tive um sonho de fazer direito, assim. Meu sonho. E agora eu tô cursando direito, tô empregada, glória a Deus, aleluia. Amém. Num trabalho bom. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que mais, assim, fala sobre a Kessia de hoje é o meu ministério. Assim, eu tô envolvida nos ministérios da igreja. É algo que ocupa o meu tempo, assim, tremendo. É aquela crente que tá em 3, 4 ministérios. O Vini tem uma proibição em casa. Eu tô cortado, eu só tenho Eu 2 no máximo. Semana passada ele já tava querendo virar do Sarah Kids, assim, ele já tava querendo assumir o Sarah Kids também, ou não? Falaram que tem comida, foi esse um dos motivos. Tem comida muito boa, tem comida todo dia lá. Já fui do MSK, né? Eu fui do MSK. Hoje eu sou da mídia e do Instituto de Vencedores. Mas eu já fui do MSK, da mídia, do Instituto de Vencedores e do Cooperadores. Então, assim, todos os ministérios já passei por todos.
mas é muito bom, assim, tá envolvido, né, com as coisas da igreja. Porque, querendo ou não, se aproxima de Jesus, se aproxima de pessoas, porque não tem como você estar em 50 ministérios se não ter um amigo e pessoas próximas. E, assim, eu amo servir, amo. Sou apaixonada pelo Instituto de Vencedores, o meu ministério, assim, eu amo demais viver. Sou professora do módulo 1 agora, né? E fechei a turma do módulo 1 passada. E, cara, é muito bom estar ali e se conectar, sabe? Você cria uma ligação e vê o crescimento das pessoas. Porque quando você começa no Instituto de Vencedores, você começa ali, né? Mais pra lá do que pra cá. E aí, quando você já sai já sabendo o caminho que você tem que andar, já sai sabendo pra onde você deve ir. E é, assim, transformador ver outras pessoas vivendo o evangelho. E é muito bom, assim, levar a vida com a leveza, né? E transformando vidas em conjunto, né? Sim. E hoje, assim, eu vejo... eu gosto muito, né, que tudo há um propósito debaixo dos céus. E tudo que eu passei, a maioria das pessoas que se achegam, assim, no meu ministério, que, enfim, são as minhas discípulas, que eu discípulos também, são pessoas que já passaram por alguma das coisas que eu já passei. Então, assim, eu sei o que as pessoas estão sentindo e eu sei como vai ser mais fácil de resolver, sei qual é a pauta que deve ser falada, porque quando a gente não passa por nada, é bem... né? Tu não vai saber, tu vai ficar tipo... E difícil. Agora? É complicado. Vamos, é complicado. Mas aí, quando você já passou, é mais fácil de você tratar e ajudar as outras pessoas. Te dá uma voz de fala mais, vamos dizer assim, mais acolhedora, mais aconchegante, né? Sim. Vamos lá. Kessia, né? Kessia. Vou chamar de Indri. Mas então, te agradeço. Tá? A gente tem muito assunto para conversar. A gente vai falar muita coisa. Isso é um assunto bem delicado, né? Então envolve muita coisa, muito detalhe ainda para ser conversado. Mas eu acho que a gente conseguiu falar legal bastante sobre, né? Sobre todos os assuntos, sobre a questão da tua conversão, sobre a questão da depressão também, né? E assim, né? A gente deixar um recado também para quem está assistindo a gente, que hoje esteja passando por alguma situação, esteja sentindo hoje que está, né, meio para baixo, se está perdendo o ânimo para, né, atividades cotidianas, né? Isso, ver que tu não sabe, a tua rotina mudou, teu ânimo para as coisas mudaram, né? Existem hoje vários canais que a gente pode estar buscando, né? A igreja é um canal, porque sempre ali na igreja vai ter também sempre alguém, tem muitas igrejas que tem psicólogos, ou tem pessoas que vão conseguir te orientar e te levar para um caminho, né, para buscar um tratamento, para buscar alguma ajuda, né? Busca um psicólogo também, busca uma rede de apoio para que consiga chegar no tratamento, para consiga dar um start, né, nessa situação. E a gente vai deixar aqui também nesse vídeo os canais ali que você vai poder estar buscando também alguma ajuda. Tem hoje, né, os canais do governo também que vão estar ajudando também, que é bem importante a gente salientar para buscar ajuda, né? Acho que é essencial nisso. Então a gente agradeço eu que agradeço, a tua presença, compartilhar esse teu testemunho, que é um testemunho muito, muito forte, muito bonito também, né? E que com essa tua história a gente consiga buscar bastante vidas aí, trazer pessoas que estejam precisando dessa palavra também, desse testemunho de vitória aí. Sim, eu agradeço muito por estar aqui. E eu também queria deixar que as pessoas estejam buscando outras pessoas. Não é pela dificuldade e não é por aquilo que você passou que você não merece. Se você ainda tá aqui e tá vendo esse vídeo até o final, esse vídeo ele tem um propósito sobre a tua vida e que Deus ele possa estar curando o seu coração e tá te dando um motivo para viver aquilo que ele colocou sobre a sua vida.